Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Dispense-se essa apresentação, né? Podem me chamar de Maria. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Agradeço ao Dr. Cid, a Paola, muito obrigada, né? Fugindo um pouquinho do que vocês viram, e até estava um pouco preocupada, né? Deixei a minha apresentação bem voltada à área científica, né? Mas não posso deixar de falar que o conhecimento empírico ele é extremamente necessário para que a gente possa consolidar uma base científica, né? Então, se não fosse todos os senhores aqui que pesquisam, que trabalham, né, de uma maneira bem pontual dentro das propriedades, né? Hoje, infelizmente, eu não pude estar aqui ontem por conta, né, de alguns compromissos, e vi que vocês falaram sobre a agricultura regenerativa, né, e hoje a parte da pecuária. Então, me sinto honrada, né? E se não fosse vocês observando, ó, isso aqui melhora, aquilo ali piora, isso aqui melhora, aquilo ali piora, né? A gente não conseguiria trazer para dentro da universidade ou até mesmo para dentro das produções, né, dos diversos sistemas que foi comentado, a parte científica da coisa, né? E isso me deixa extremamente feliz. Eu vou contar rapidamente a minha história com o EM para vocês, né? Então, muito curioso. Surgiu um caboclo, né, lá atrás sentado, chamado Hildo, e falou assim: vamos usar EM. Eu falei: que doido, né? Quem que é esse doido querendo usar EM? Primeiro que eu não sabia nem o que era EM, né? E falei assim: ó, doida, sei nem o que é isso, né? Vou administrar para minhas ovelhas, que eu sou apaixonado, trabalho desde o primeiro ano da graduação. Falei: negativo, né? Vamos usar só se a gente achar outro doido, né? Daí a gente achou mais um doido. Está aqui na frente o Álvaro, né? É um dos produtores aí adeptos, né, à parte do EM. Então, vamos fazer uma coisa de uma maneira sistemática para que a gente possa efetivar o que vocês estão me falando de uma maneira empírica, né? E a partir daí, então, surgiu o meu início, né, da carreira com o EM, e me sinto muito feliz, porque hoje a gente só fala de sustentabilidade, de regeneração, né, de ciclo de carbono, de poluição, então a gente tem várias frentes e vários fatores, e a gente vê que isso vem para somar, tá? Então, vou contar um pouquinho de como aconteceu e por que que hoje a gente está utilizando o EM na produção de ovinos. Então, bom, a produção de ovinos ela é difundida em todo o território nacional e internacional. Coloquei essa imagem aqui porque no Brasil a gente tem dois polos principais de produção, que é a região sul e a região nordeste, onde a gente tem as maiores produções. Claro, a gente tem produções em outros lugares, mas o foco são mais nessas duas áreas. E eu me encontro hoje na região sul, né, trabalho ali na região do Paraná, eventualmente atendo Santa Catarina, Rio Grande também. Então, a gente está inserido num mercado onde nós temos, sim, uma demanda para a produção de ovinos. Comentava ali um pouco ali atrás, né, o pessoal ali de Goiás, aqui não tem tanta produção, né, e tudo mais, ali aqui tem mais a parte de genética, enfim, mas a gente vê que é um mercado que está em expansão, né, e isso por conta que a gente não tem tanta cultura de comer a carne ovina, então isso chega a ser um ponto aí que vem se somando. Só que, curiosamente, né, a gente aumentou o índice produtivo das fazendas, mas a gente não aumentou tanto o número de cabeças no Brasil. Isso diz para nós um pouco sobre intensificação de sistema de produção, ou seja, eficiência produtiva. Só que, né, a eficiência produtiva dentro de um cenário agropecuário, que é o que vocês estão discutindo aí, né, acredito na manhã, ontem também, né, vocês estavam discutindo isso, ela impacta em diversos desafios, né? A minha linha principal é a parte sanitária. Então, o que que a gente tem quando a gente intensifica um sistema de produção? A gente tem um desafio sanitário maior, a gente tem um desafio nutricional maior, a gente precisa chegar e ter bons índices produtivos, porque a gente precisa demonstrar eficiência produtiva dentro daquele sistema, né? Senão tudo vira em custo, e custo o produtor não gosta, né? E aí a gente tem um fator aqui extremamente importante hoje discutido, muito mesmo, que não sei se todos vocês conhecem, que seria o bem-estar único, né? Que é o bem-estar do homem, da natureza e dos animais, né? Então, que vem casando muito com o que nós chamamos de saúde única, que é a saúde do homem, da natureza e dos animais.
Então, o mercado consumidor, quem compra nossos produtos, leite, derivados, carne, né? Todo mundo tem uma preocupação muito grande, né? Será que o ambiente desses animais é um ambiente bacana, né? Pensando no bem-estar do animal? Será que aquele produtor desmata para produzir, né? Então, a gente tem várias lacunas dentro dessa problemática que nos leva sempre a pensar em intensificar o sistema de produção, mas além de intensificar o sistema de produção, não deixar de olhar para todos esses desafios, né? E a parte sanitária é uma delas e uma das que eu julgo mais importante dentro da ovinocultura. Por quê? Porque o que mais mata a ovelha, sem dúvida nenhuma, é a verminose. Então, esse é um problema bem importante. Então, hoje, a gente fala muito de produção, 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 e a gente pensa em duas palavras básicas, né? A gente pensa em sustentabilidade e resiliência dentro do sistema, né? Então, a sustentabilidade, eu vou tentar usar tudo que aquele sistema tem de bom, né? E a resiliência, eu vou tentar pegar todos aqueles fatores e estar sempre no limiar, sempre no equilíbrio, para que eu tenha, de novo, o que nós chamamos de eficiência produtiva dentro do sistema, né? Então, são conceitos normativos, mas que vão definir muito bem como nós vamos trabalhar daqui para frente, né? Então, por isso que eu comecei dizendo que eu fico muito feliz de ver todo mundo discutindo, né, uma agricultura e uma pecuária, de certa forma, sustentável e resiliente, né? Então, assim, quando ocorreu a oportunidade de se trabalhar o EM, né, o que eu pensei, né? Eu falei assim, poxa, mas isso vai atuar onde, de que forma, como, né? E aí busquei alguns estudos, tinham 2 estudos, né, em ovinos, se eu não me engano, no Afeganistão, né, nenhum era aqui no Brasil. E a gente, não, então vamos fazer um trabalho de uma maneira sistemática e vamos pensar no principal problema sanitário, né? Porque, infelizmente, quando a gente vai trabalhar numa linha de pesquisa, a gente tem que ser bem objetivo e claro para a gente poder entender. Então, como a verminose é um problema, né, dentro da ovinocultura, por conta do que nós chamamos de resistência antiomíntica, né? E a resistência antiomíntica, ela é descrita desde a década de 50, mais ou menos. Então, a gente pensa assim, ó, por que, né, que é um problema, sendo que tratar a verminose é simples, dá um vermífugo e acabou, né? E não é bem assim, por conta desses processos de resistência. E aqui eu abro um parêntese que é muito interessante quando a gente trabalha o M, porque o que acontece, né? Nós não podemos pensar em erradicar um parasita, porque biologicamente falando, eles são superiores a nós, né? Então, geneticamente falando, eu tenho um parasito, vou pegar o carrapato, que todo mundo conhece, né? Os sugadores, que o amigo boliviano acho que comentou hoje. Uma fêmea produz 2 bilhões de ovos, né? 2 bilhões de ovos a cada 60 dias, vamos por uma média, né? Então, é um ciclo muito rápido. Um bovino chega a ter 1.000, né? 200, 300 teleógenas fêmeas que vão fazer essa reprodução. Então, veja, né? Em contrapartida, a cada 60 dias, 2 bilhões de ovos de um indivíduo, sendo que tem 100, 200 em um único animal. Quando a gente pega o ser humano, nossa taxa de produção, nós vamos demorar em torno aí de 18 anos, uma média, 14, 15, né? Se é um pouco mais precoce, né? Que vai estar deixando um descendente, né? Então, esses indivíduos, bactérias, vírus, protozoários, eles têm essa capacidade de replicação absurda. Então, a gente já é ineficiente, nós não temos essa vantagem que a gente chama de vantagem revolucionária, porque eles têm tempo de gerações mais curtas. Então, isso descreve muito bem o que nós chamamos de resistência parasitária, certo? Então, o que acontece? Pensando nessa linha sanitária, assim, bom, vamos ver o que o M pode fazer para nos auxiliar no controle da verminose, já que é, né, o que mais mata ovinos e caprinos ao redor do mundo, né? E então, por esse motivo, por não termos mais drogas que são consideradas eficientes no mercado, tá? Todas que foram lançadas, inclusive um outro princípio ativo aí que vale R$ 3.000 um litro, né? Não é mais eficiente. Então, a gente pensou em trabalhar o EM dentro desse contexto para falar um pouquinho de controle de verminose, né? E aí, pensando em sustentabilidade, existem critérios clínicos e produtivos que nós identificamos no animal que levam nós a fazermos o tratamento. Por quê? Porque, assim, não faz o menor sentido eu tratar todos os indivíduos, porque se eu tratar todos os indivíduos de um plantel, o que eu vou fazer? Eu vou promover resistência parasitária. Então, eu preciso tratar indivíduos que necessitam do tratamento com antiparasitário ou até mesmo com uma molécula nova, que é o chamado tratamento seletivo dirigido,
que é o que nós temos aí de mais novo na literatura para controlar a verminose, né? Mais novo, entre aspas, né? Depois a gente conheceu o EM, a gente acabou indo para essa linha também, porque a gente vai mostrar aqui alguns resultados bacanas. Então, por exemplo, o principal parasito das ovelhas causa anemia, né? Então, eu vejo o grau de anemia através da mucosa ocular, e se o animal está anêmico, eu dou um antiparasitário para esse animal, ou eu penso em como vou atuar na imunidade desse animal, né? Outro, né, que é ocasionado por uma mosca, o Estrus ovis, ele está em seio nasal. Então, se eu vejo corrimento nasal, eu tiro aquilo ali, e daí eu identifico esse animal e trato, né? Outros causam caquexia, outros causam diarreia, outros causam edema submandibular, né? Então, todos esses fatores são sinais clínicos ou produtivos, né, que eu posso falar de ganho de peso também, que nós identificamos no animal que está parasitado com uma alta carga. Perceba, comecei a apresentação falando para vocês que eu não quero erradicar o parasita, eu preciso promover um controle. Então, dessa forma que eu aplico essas ferramentas que hoje a gente tem no mercado para promover o que nós chamamos de controle da verminose, né? Então, em busca de todos esses conceitos, né, que nós instituímos a utilização do M, pensando como único objetivo, neste momento, o controle da verminose. E os nossos resultados, então, são resultados bem interessantes, inclusive. Então, o que nós fizemos, né? Avaliamos parâmetros produtivos, e aqui foi ganho de peso, porque nós trabalhamos em cordeiros em confinamento, e também parâmetros clínicos, que eu já vou apresentar para vocês quais foram esses parâmetros clínicos que nós avaliamos, como, por exemplo, coleta de sangue, o método FAMACHO, que vê a graduação da anemia, como eu mostrei ali para vocês, e um sistema de confinamento. E aí alguém pode me perguntar assim, tá, né? Mas você está falando em sistema de confinamento, mas para falar em sistema de confinamento, o verminose está no pasto. Não, esses animais, eles vieram provenientes das pastagens, foi feito o exame de fezes e eles estavam positivos para verminose, né? Então, eles estavam lá com as mães deles, quando atingiam um determinado peso, que foi feito o exame aqui numa média de 75 dias, aí eles entravam para o experimento. Então, eles tiveram uma prévia infecção ali com os nematóides gastrointestinais, né? Então, nós fizemos o trabalho todo numa propriedade produtora de ovinos, né? E do grupo Yanamoto, e como eu comentei aqui, né, e já agradeço mais uma vez o Álvaro também por sempre estar disposto a testar essas novas tecnologias. Então, nós utilizamos 51 cordeiros, 27 machos, 24 fêmeas, todos mestiços. Isso para nós é bom também, não é muito fácil trabalhar com animais puros, quando a gente fala de controle de verminose, com mais ou menos 75 dias de vida, tá? E aí, o que aconteceu? Nós delineamos 3 grupos experimentais e colocamos o EM1 na dieta. Nós utilizamos o grupo controle, cada grupo tinha 17 animais, tá? O grupo controle não foi utilizado o EM1 na dieta. O grupo 2, a gente utilizou o EM1 na dieta, na dosagem de 1 litro do produto a cada 1.000 quilos de concentrado, daí já explico a diluição que foi realizada no concentrado. E o grupo 3, a gente utilizou a inoculação do M1 3 vezes, vamos ver assim, a mais do que o grupo 2, para que a gente pudesse fazer um teste, que seria a nossa extrapolação máxima aqui, né? E aí a quantidade concentrada é determinada pelo peso médio dos animais, mais ou menos 3,5% do peso vivo. E como a gente fazia avaliações a cada 21 dias, com coleta de sangue, avaliação clínica dos animais, pesagem, então eu tinha uma média de peso daquele lote, daquele grupo, e aí desse lote, desse grupo, com essa média de peso, eu extrapolava, então, qual era o consumo diário daqueles animais ao longo do experimento todo, tá? E também recolhemos as sobras, né, para daí a gente também poder ter um pouquinho mais de acurácia no resultado. E aí nós fizemos, então, a utilização do EM1, o Rildo gentilmente foi lá para nós e preparou a mistura, eu não sei fazer a mistura, mas o Rildo foi lá e fez para nós, né, aqui está o Rildo, e depois ele fez a inoculação na dieta dos animais, e aí ficava prontinho, a gente ia fornecendo para os animais ao longo desse tempo de experimento, tá? Então, aqui, né, os animais eles eram pintados de cores para facilitar também para o funcionário na hora do fornecimento da dieta, para ele não, sem querer acabei misturando, né? Então a gente deixava certinho, né, a dieta do grupo controle, que não recebia dieta, a dieta do grupo tratado uma vez, vamos dizer assim, e a dieta tratada 3 vezes, né, com 3 doses de concentração.
E aí, como eu mencionei, a cada 21 dias, a gente avaliava esses animais de acordo com a FAMACHA, que é o grau de anemia, e a gente precisa ter segurança para fazer um trabalho, né? Não posso deixar nenhum animal virar óbito, né? Então, isso também faz parte de todo o processo. Então, graduávamos o grau de anemia, o ganho médio diário e fazíamos o exame de fezes. E esse exame de fezes a gente determinava qual era o grau da infecção parasitária. Então, se aquele animal tinha 300, 400, 500 ovos por grama de fezes, tá? E fizemos também a coprocultura, identificação de quais eram os parasitos que estavam ali presentes, né? Para ver se também o nosso tratamento, o nosso acompanhamento estava correto. E esse acompanhamento, às vezes, é um parasito que realmente suga sangue, realmente, está aqui na coprocultura, no cultivo das fezes, para a gente poder fazer essa identificação. E aí, eventualmente, alguns animais que tinham qualquer sinal clínico de verminose, a gente acabava tratando, porque, como eu falei para vocês, é um experimento, a gente não pode deixar nenhum animal virar óbito, tá? Então, aqui só algumas imagens, né? Aqui na coleta de fezes, aqui a gente brinca o escritório do campo, né? Então, sempre com o máximo de seriedade. Aqui a pesagem dos animais. Aqui a gente tem os animais pintadinhos em preto, que seria o grupo controle. Aqui o grupo que era tratado 3 vezes mais. Aqui o grupo que era tratado uma vez mais. Então, tudo de uma maneira bem sistemática, né? Como eu falei para vocês, para a gente poder chegar numa conclusão aqui, se podia usar EM, se não podia, se fazia bem, se não fazia, e assim sucessivamente. Não que eu não acreditasse, não é isso, né? A gente só aproveitou o embalo ali, não, vamos trabalhar, então vamos fazer uma pesquisa junto, né? Então, e aqui só demonstrando também que os animais estavam sempre em instalações limpas, bem arejadas, então, obedecendo todos os critérios do bem-estar animal, água, vontade também, e sal mineral. E aí, como resultado, como qualquer pesquisa básica, a gente espera que os animais comecem o trabalho dentro do mesmo patamar, então, com N igual nos grupos, com peso igual nos grupos, né? Então, aqui a gente pode perceber que não existe diferença estatística, todos eles muito próximos ao grupo 1 com 20,7 quilos, o grupo 2 com 21,5, o grupo 3 com 20,2, e o ganho de peso também, a gente não teve diferenças significativas ao longo de todo o trabalho, né? Isso é um ponto que eu já vou puxar aqui para uma discussão. Por que a gente não teve diferença em ganho de peso? Porque talvez a gente começou a usar o EM muito tarde. A gente deveria ter usado o EM um pouquinho mais cedo. Então, quando eles começam a se alimentar e tudo mais. E depois, buscando na literatura, a gente vê que realmente é isso, né? Então, a diferença do ganho de peso, a gente tem que começar bem mais cedo. Por quê? Porque a curva de crescimento de um cordeiro são 5 meses, 4 meses e meio. Então, uma curva que é muito rápida. Então, eu preciso ter uma introdução. Se eu pensar em ganho de peso, veja, né? Por isso a importância da gente delimitar o que a gente está pesquisando, o que a gente está falando de controle de verminose, tá? Então, mas aqui a gente já abre uma lacuna, porque tem outros trabalhos agora não tão científicos, mas empíricos, que a gente utiliza em cordeiros e ganho de peso, conversão alimentar é muito maior, e a palatabilidade também da dieta. Então, o que acontece? Pensando nesse viés, eu deveria ter começado com 21 dias de vida, que é quando eu abro o click feed para esses animais. Quando eu vou fazer um arracionamento, quando eu penso e falo assim, vou fornecer concentrado para os animais. Ponto, já coloco ele junto, tá? Então, aqui só dando esse desfecho aqui para a discussão dos nossos resultados. E aí, como tratamento, todos os grupos tiveram um tratamento igual. Quando eu digo tratamento, quando eles manifestaram os sinais clínicos da verminose. Então, foi 11 vezes em cada grupo ao longo do trabalho, então isso também foi bem igual, então a gente também não precisa se preocupar. Mas o dado mais interessante para mim, que me levou a acreditar realmente, mentira, eu já estava acreditando, né? Foi que efetivamente, se a gente observar o grupo controle, tem, claro, isso aqui é a média total de todas as avaliações, né? Tem ovos por grama de fezes, o grupo tratado uma vez, né, com a concentração, tem ovos por grama de fezes muito parecido, mas o grupo 3 tem uma maior concentração de infecção parasitária. E ele tendo uma maior infecção parasitária, ele tem o mesmo ganho de peso. Então, veja como isso é o que nós buscamos, porque comecei a palestra falando para vocês o quê? Eu preciso controlar a verminose. Então, a verminose não foi um problema quando eu penso em desempenho, a verminose não foi um problema quando eu penso em sanidade. Por mais que eu tenha uma
alta infecção parasitária, não é tão alta aqui, tá? Mas por mais que eu tenha uma infecção parasitária, esses animais não têm declínio na produtividade, esses animais clinicamente eles estão bem, e isso é o que a gente busca, né? Porque eu não consigo erradicar o parasita. Se eu conseguisse, a gente não estava discutindo, né? Então, dessa maneira que esse resultado aqui é o suprassumo, vamos dizer assim, desse trabalho. Por quê? Porque quando eu forneço o EM, ele vai atuar diretamente em cima de uma capinha lá da larva de 3 e dá o que nós chamamos de hipobiose para o parasita. Esse parasita, ele para de crescer. Ele está lá, mas ele para, né? Então, o que acontece? Além disso, ele vai trabalhar ajudando todo o macro e microbioma do rumen daquele animal, aumenta a digestibilidade. Então, tudo isso que vocês já discutiram aí ao longo dessas apresentações. Então, isso aqui para nós foi muito interessante. Independentemente da infecção parasitária, até mesmo se ela for maior, o M consegue deixar aquele animal clinicamente bem e consegue deixar aquele animal produtivo. Então, isso para nós que trabalhamos com controle da verminose é muito bacana. E vai de encontro com o que o moço ali da Bolívia estava falando das sugadoras, né? Então, a gente tem, né? E isso não impede da gente ter elas, mas que aquele animal produza leite ou aumenta ainda mais aquela produção. Então, como conclusão, a gente visar, além do controle da verminose, então a gente podia utilizar, não ia ter nenhum declínio na produção desses animais e clínico problema. E quando a gente compara os grupos, a gente usaria sempre 3 vezes mais e não apenas uma única vez. Depois nós apresentamos esse trabalho na Colômbia também, depois apresentamos no outro simpósio. Isso abriu portas para que a gente tivesse também uma lacuna bem interessante, que é o que nós estamos fazendo hoje no laboratório. Nós estamos fazendo um teste in vitro, né? Então, a gente tem alguns testes, como né, o tempo era meio curto, eu não trouxe aqui alguns testes para mostrar para vocês, mas, por exemplo, biocarrapacidograma, teste de migração larvária, teste de eclosão de ovos, a gente está testando in vitro, a gente vê que efetivamente depende muito da dose por M atuar matando, né? Então, uma única vez, quando eu coloquei 100% de EM, acabou matando. Mas, se não, eles vivem em simbiose. Muito pelo contrário, a gente até utiliza o EM, às vezes, para fazer coprocultura. Então, assim, eu vou cultivar as fezes e eu quero ter um índice maior de larva nas fezes. Eu vou lá e coloco EM, né? E daí você olha aquele resultado dentro do animal e daí o que acontece? Pô, mas dentro do animal a carga parasitária está alta e o animal está bem, né? Então, é um viés sanitário muito interessante trabalhar dentro dessa linha. Então, a gente está fazendo testes com endoparasitas, então, larvas de nematóides, e estamos fazendo também com ecto, tanto moscas quanto as larvas e as ninfas dos carrapatos também, né? E aí, abrindo um outro parênteses aqui, a gente às vezes faz uns blends meio doido, o Hilda que acaba fazendo para nós, para a gente fazer controle de mosca nas instalações, né? Para a gente fazer controle de ácaro, como por exemplo o Psoropis, que é causador da sarna. Então a gente acaba utilizando isso em aspersão, tanto em animais, também pensando no controle de ectoparasita, quanto no ambiente, porque ele acaba matando sempre as larvas, ele não vai matar os ectoparasitas adultos, ele não vai matar, por exemplo, né, o carrapato, a mosca, ele vai matar a pupa, ele vai matar as larvas, vai matar a ninfa, né? Então, aqui, né, alguns exemplos de alguns lugares que nós estamos inoculando nas dietas, né? Aqui, que a gente também fez um trabalho com a sarna e deu certo também esse dado. A gente não fez de uma maneira tão científica, porque não é tão fácil isolar os psorópodes dos animais, então a gente sabe que ele melhora, mas para melhorar tem que fazer tosquia, daí fazer banho de aspersão, né, nas ovelhas, com esse blend também que a gente acabou utilizando. E aí, dessa forma, a gente tem visto, né, como uma solução ao uso de químicos, né, porque a gente está buscando, afinal de contas, né, a sustentabilidade, a gente não quer trabalhar numa linha 100% química por conta do ambiente, por conta dos animais também, e em busca sempre da associação de todos os elementos, buscando o bem-estar único, a saúde única desses animais. Certo? Então, essa é a minha participação. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, fico à disposição. Vocês falem muito rápido, falei devagar, tá bom?
Mas aí abro para as perguntas e aí vocês podem esclarecer caso tenha alguma curiosidade. Obrigada mais uma vez.